Bom dia pra você, amigos da Gol TV, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Meus amigos, olha só, desde quando o Bahia surgiu com o Grupo City, vários clubes do futebol brasileiro tentaram de alguma forma diminuir esse feito. Não, porque o Grupo City, não, porque não é bem assim, não, porque o Bahia vendeu a alma, não, porque não é o Bahia, é o Grupo City. A nossa SAF aqui é a melhor SAF, né? A SAF aqui do Atlético Mineiro, a SAF do Botafogo é a melhor SAF. E agora tá todo mundo comendo mosca, comendo poeira, comendo o que você imaginar, vendo que a SAF do Bahia tá fazendo, dentro do seu planejamento, que eu critico, né? Trazendo bons jogadores, pensando numa revenda, estruturando, pagando dívidas. E tá todo mundo agora desesperado, os clubes que, em prol de não fecharem as portas, efetivamente se venderam para uma SAF qualquer, como a do Textor, como a do Menin, lá do Atlético Mineiro. Os caras não sabem mais o que fazer. Lá no Atlético Mineiro, a galera tá em desespero. As coisas estão atrasando, não estão pagando em dia, dificuldade enorme de trazer reforços. Tá em outro patamar o Cruzeiro, com a SAF ali do Pedrinho, a gente precisa avaliar um pouco mais, porque pra mim é muito do que é a SAF do Atlético Mineiro, é muito do que é a SAF do Textor, que de início é um espetáculo. Eu vou falar sobre a SAF do Botafogo aqui, que foi a SAF, né, que foi campeão brasileiro e da Libertadores, e alguns amigos meus botafoguenses falaram assim, eu prefiro que seja assim e conquistar o brasileiro e a Libertadores. Agora toma ali um transfer ban e o Botafogo tá na iminência de ter que emprestar os seus reforços por conta da crise financeira. Olha o problema que se envolveu o Botafogo. Lá o Atlético Mineiro, eu lembro que o Menin, para tentar diminuir, né, a situação aí do próprio Bahia, porque lá a dívida, eles tentam maquiar a dívida, eles tentam transformar os números para falar que a SAF, o Bahia quitou suas dívidas. O Grupo City está com as dívidas quitadas. Em contrapartida, a equipe do Atlético Mineiro está totalmente endividado. E eu falei isso lá atrás e volto a repercutir agora para vocês. Enquanto Atlético Mineiro, Botafogo, o Vasco não olhar para o próprio umbigo, vai ficar afundado. O Atlético Mineiro está se afundando. O Botafogo já está afundado. Enquanto isso, o Bahia está se reestruturando. Lentamente? Lentamente. Eu acho que o Bahia deveria estar num estágio mais avançado, mas a gente não pode negar que quando o Grupo City chegou, o Bahia estava devendo milhões e milhões e dificilmente você vai ver uma SAF que antes de títulos, antes de retorno financeiro, antes de troféus, antes de qualquer outra coisa, visa construir um CT maravilhoso, dar uma estrutura espetacular para a base e para o futebol feminino e, consequentemente, pagar as dívidas do clube. Foi o que o Grupo City fez. Ninguém hoje pode falar de salário atrasado, ninguém hoje pode falar de estrutura ruim. O Bahia tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro para trabalhar, seja no profissional e seja na base. E quando o novo CT ficar pronto, aí que a galera vai chorar mesmo. Lembra quando eu falei lá atrás sobre a SAF do Botafogo? Eu falei, vocês lá na frente vão se arrepender amargamente disso. Não, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Vocês vão se arrepender amargamente. Porque o Textor tá fazendo, ele tá mexendo num tabuleiro que é perigoso. Ele tá fazendo uma jogada que é perigosa. Compro o Almada lá, trago o Almada pra cá, empresto pra lá, trago ele pra cá. Uma hora isso vai dar ruim, isso vai dar problema. E tá dando problema. Cabe ressaltar que a SAF do Grupo City é a SAF mais segura que tem. Porque é um grupo, é um conglomerado. Não fica tudo voltado a apenas uma pessoa. Não fica tudo sendo gerido, pensado por uma cabeça brilhante. É um grupo. Senta, pensa, se reúne e tenta tomar o melhor caminho para levar o melhor rumo. Lá no Grupo City, olha só a informação do Botafogo. O Botafogo em crise financeira, a dívida com os jogadores e ordem de corte causam incertezas na SAF. Cara, o Botafogo vive o seu momento mais delicado financeiramente desde que se tornou SAF no início de 2022, com o transfer ban, e os caras já falaram, olha só, o transfer ban ele vai ficar aí até o meio do ano, porque eles não têm condições de pagar para tirar o transfer ban, e ainda é sobre a contratação do Almada. Valeu a pena? Milhões e milhões e milhões aí pro Almada. Valeu a pena a Libertadores? Tá assinando um termo de rebaixamento. Você já pensou se, de repente, a empresa do Grupo City, o Grupo City não, a SAF do Botafogo vai falando, vou abrir falência? Olha o problema, olha o problema. Os jogadores do Botafogo hoje estão com 2 meses de direito de imagem atrasado. Como de costume, né, nos clubes, o pagamento
dos atletas é dividido entre CLT e direito de imagem. Os vencimentos da carteira estão todos em dia, mas o valor referente à imagem não. Chegou a ficar 3 meses atrasado, porém uma das folhas foi paga aí nessa última semana. O Botafogo ele quitou parte do saldo referente aí aos direitos de imagem antes da partida contra o Volta Redonda na última quarta-feira. Nos dias anteriores, né, houve uma conversa entre o elenco e a diretoria sobre o assunto. Com o pagamento de uma das parcelas sendo realizada na última terça-feira, o grupo se apresentou na quarta de manhã para a disputa da partida, vencida pelo placar de 1-0. Na entrevista coletiva pós-jogo, o zagueiro Barbosa relatou incômodo com a situação. Ele foi perguntado sobre a negociação para a renovação de seu contrato e o capitão lá do time do Botafogo respondeu da seguinte forma: estou falando com o clube, não tem nada fechado, eu tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Meus amigos, há mais dívidas com jogadores. Alguns atletas estão com fundo de garantia atrasado. Isso aí foi trazido pelo Jornal Globo na última quinta-feira. E outros têm luvas por receber. O pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes, que foi no meio do ano passado, passou meses em atraso, mas o clube até que conseguiu regularizar isso aí, tá? E aí vai ter que cortar gastos. Vocês acham que a SAF é um buraco sem fundo? É por isso que às vezes o Grupo City puxa um pouco a corda. No dia a dia da SAF do Botafogo, a ordem é cortar gastos em todos os departamentos. A redução passa também pela base, futebol masculino, que tem até ameaçado a sua participação em torneios de categoria fora do país. A base do Botafogo não vai poder sair do país. E além de tudo, o futebol feminino também zerou. Alguns funcionários do Botafogo, eles estão relatando o clima de insegurança total e de incerteza sobre o futuro. Uma reclamação constante, né, de respeito à ausência do John Textor, que não aparece no Brasil desde a primeira semana de dezembro, antes de acontecer o transfer ban. Ele não tá nem aí, pô. Ele não tá nem aí. Então, assim, o Vasco da Gama teve que entrar na justiça para poder reaver o controle, porque achou que a 777 iria de alguma forma mudar. Cara, com toda a certeza do mundo, com toda a convicção do mundo, eu falo isso pro torcedor do Bahia, vocês são privilegiados. E é uma via de mão dupla, porque tem gente que acha que o Grupo City escolheu o Bahia por sorte. Ele veio no Brasil, vou escolher um azul. Bahia não, pô. Os caras estudaram. Teve Belintani, que pegou o projeto, levou para eles, mostrou a grandiosidade da camisa, peso da camisa, a grandiosidade da instituição, a grandiosidade do torcedor. O torcedor compra a ideia. Então, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, antes de criticar a casa dos outros, limpa a sua casa, que tá cheio de sujeira. E vou dizer mais, a SAF do Bahia é a melhor SAF do futebol brasileiro, sim, hoje. A mais bem estruturada e a mais segura. Vai ser muito difícil outro clube chegar nesse patamar, porque não existe, na minha concepção, a não sei que seja a Qatar Airlines, né? Mas fora isso, dificilmente alguém vai ter uma SAF igual o Bahia tem. Dificilmente. Então, meus amigos, o recado pro torcedor do Atlético, do Botafogo, do Vasco, fica de olho, porque o seu time hoje ele é gerido por uma pessoa, e se essa pessoa ela falar assim, caguei, não vou mais investir, o time vai ser esse, vamos disputar isso, acabou. Lá no Grupo City não. Reuniões atrás de reuniões, pessoas pensando, várias cabeças pensantes analisando, planejando. Então, assim, antes de você querer que seu clube vire SAF, procura saber quem é a SAF que vai organizar seu time, porque ao invés dele resolver o problema, ele pode ser o maior problema da história do seu clube. Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estelma, essa é a Gol TV. Forte abraço pra você.